Olá, queridos futuros juristas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais um vídeo de instituições de direito público e privado. No vídeo de hoje vamos falar sobre direito de família. Qual é o objeto de estudo do direito de família? São dois. Primeiro, a relação pessoal e patrimonial entre pessoas da mesma família. Relação pessoais, o que seriam essas relações pessoais? Tudo que não envolve patrimônio. Por exemplo, educação dos filhos, obediência aos pais, cuidar dos filhos e depois cuidar dos idosos, traição, tudo isso são relações pessoais. Relações patrimoniais são aquelas que envolvem bens, como, por exemplo, o pacto antinupcial e a pensão alimentícia. Também é um objeto de estudo do direito de família os institutos assistenciais para as crianças que ficam órfãs, por exemplo, que elas ficam sob tutela do Estado, e para os maiores de idade que perdem a capacidade, eles ficam sob curatela do Estado. O conceito de família, o conceito jurídico de família, ele é amplo e ele não tem um conceito único. Por exemplo, eu coloquei aqui no ECA como aparece o conceito de família. Família natural, uma comunidade criada entre pais e filhos, e família ampliada, uma comunidade entre pais, filhos e parentes próximos. Na Constituição também aparece sobre família, no artigo 226 a 230. O caput do artigo 226 traz que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. É possível notar aqui uma relação de causa e consequência. A família, por ela ser a base da sociedade, assim, não existe sociedade sem família. Então, o Estado, ele entende que a família é um bem jurídico e ele precisa proteger a família. Então, por a família ser importante, ser a base da sociedade, um bem jurídico, por consequência, ela tem especial proteção do Estado. E essa proteção especial se dá através de políticas de proteção à família. Por exemplo, quais políticas de proteção? Tem o dever de assistência dos pais com seus filhos, de dar roupa, casa, comida, amor, afeto. Também tem o dever de assistência dos filhos com os seus pais quando eles ficam idosos. Tem a proteção às pessoas vulneráveis, às crianças e adolescentes com o ECA. Tem a proteção dos jovens com o Estatuto da Juventude, proteção do idoso com o Estatuto do Idoso. A maioridade penal aos 18 anos também é uma forma de proteção à família. Então, enfim, são várias as políticas de proteção à família. Aí agora vamos ver como foi a evolução do direito de família. Até a Constituição de 88 e o Código Civil de 2002, havia uma situação da família e depois disso passou-se a ter uma outra situação. Vamos fazer aí um comparativo. Antes era necessário o matrimônio, ele era a base da família, e agora isso já não é mais necessário. A família é plural, ela tem várias origens, e além disso, a união estável é considerada também, além do casamento. Desculpa, meu cachorro, desculpa. Bom, antes havia uma forte influência do Estado e na igreja, e atualmente essa influência não é tão grande e depende da permissão da família. Antes a família era uma família patriarcal, o pai era o centro da família, era o chefe da família, e hoje já não é mais assim, a família era democrática, né? Há uma participação igual entre os cônjuges, entre os membros da família. E fora que antes a família ela era heteroparental, quer dizer, cônjuges tinham sexos diferentes. E hoje ela pode ser tanto hétero como homoparental, cônjuges do mesmo sexo. Antes a família era somente biológica, filhos de sangue, né? E agora a família pode ser biológica, jurídica e afetiva. Família biológica, filhos de sangue, família jurídica, filhos reconhecidos juridicamente como os filhos adotados, e também podem ter os filhos afetivos, que eu vou explicar mais para frente quando eu falo do princípio da afetividade, vai ficar mais fácil. E para terminar, antes a família era um fim em si mesma, hoje não, hoje entende-se que a família é um meio para ser feliz. Também vou explicar isso mais para frente. Vamos lá, os princípios. Princípio da dignidade humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Garante o direito a uma vida plena sem intervenções ilegítimas. Isso daí é um pouco perigoso, porque assim, a questão da dignidade humana, acaba sendo usada como motivo para várias questões, assim. Por exemplo, as alterações na evolução da família, elas têm como base o princípio da dignidade humana. Essa questão de ter sido aceito o casamento homoafetivo, a união estável, tudo pensando na dignidade humana, que tem como base a dignidade humana. O segundo princípio é o princípio da isonomia,
No âmbito da família, todos são iguais perante a lei. Sabe aquela questão que eu falei antes, que antes a família era patriarcal e o pai era o chefe da família? Hoje não é mais assim. Não existe mais isso. Os cônjuges, eles estão na mesma hierarquia, não tem diferença entre eles, da mesma forma que não tem diferença de casamento homo e heteroafetivo. Nos dois casos, os cônjuges têm os mesmos direitos. Por exemplo, se um deles morre, é um casal homoafetivo, um deles morre, o outro cônjuge tem direito a receber herança, pensão, essas coisas todas. Então, mas assim, há exceções. No âmbito da família, todos são iguais perante a lei, no sentido de, por exemplo, todos os filhos têm que ser tratados da mesma maneira, não pode ter diferença entre filho biológico e filho adotivo, ou filho de afetividade. Isso está previsto no artigo 227, parágrafo 6º da Constituição. Mas tem, então, como eu estava dizendo, tem exceções, tem o tratamento desigual na família, porque ainda existe uma hierarquia entre pais e filhos. Filhos devem respeitar e obedecer os seus pais. E também tem uma questão que é assim, para a pensão alimentícia, se o pai tem mais de um filho e precisa dar pensão para eles, a pensão tem que ser dividida igualmente. Porém, se um desses filhos tiver necessidades especiais, a pensão dele pode ser ajustada de forma proporcional, que é aquele negócio de tratar os iguais como os iguais e os diferentes nas suas diferenças. É nessa linha. Também tem a Lei Maria da Penha, que protege uma das partes, né, no casamento. Geralmente a gente entende como sendo a mulher, mas algumas vezes também acontece do homem ser a vítima e ser ele quem precisa da proteção da Lei Maria da Penha. O que faltou falar? Impactos na aplicação prática no casamento, eu já falei, e na filiação, os filhos havidos dentro e fora do casamento, assim como os filhos por afinidade, todos têm os mesmos direitos e deveres. Vamos lá, princípio da afetividade. O que diz esse princípio? O vínculo afetivo ele é capaz de produzir consequências jurídicas na relação de filiação e parentesco. Até 2007, os filhos eram biológicos ou jurídicos. Aí, depois de 2007, passou-se a aceitar também a filiação por afetividade, que é quando o sujeito tem a posse de estado de filho. Vou explicar, por exemplo, o casal começa a namorar e ela já tem um filho, e eles ficam namorando, sei lá, muitos anos, daí, sei lá, 10 anos depois, o namorado quer assumir a paternidade do filho da namorada. Isso não tira o pai dele do cargo de pai. O que vai acontecer é que vai rolar uma multiparentalidade. Essa criança vai passar a ter dois pais. Um é o pai sanguíneo, biológico, e o outro é o pai afetivo. E isso pode acontecer, essa multiparentalidade, tanto do lado da paternidade quanto da maternidade. Quem decide isso, na verdade, é o juiz, que vai decidir se ele dá esse vínculo afetivo ou não. E a criança precisa querer, claramente. Quarto princípio, o princípio da solidariedade familiar. Os membros da família têm o dever de prestar uns aos outros assistência material e moral. Assistência material ligada ao patrimônio, por exemplo, alimentação, roupa, pensão alimentícia, enfim, são questões de assistência material. E de assistência moral é presença, é brincar, educar, amar, enfim, ser exemplo. Princípio da função social da família. Como eu disse antes, antigamente pensava-se, entendia-se que a família era um fim, o casamento era um fim. Hoje não entende-se mais isso. O casamento não é um fim, e sim um meio. Ele é um meio para atingir a felicidade. A família é o fim, a família é o que te faz feliz. Por isso que fala que a família é eudaimonista, vem de eudaimonia do Aristóteles, que é aquela vibe de felicidade plena. Então é isso. Então a família é a felicidade plena, não mais o casamento. Se o casamento não te faz feliz, você se divorcia. O que antigamente era uma coisa muito complicada e muito difícil de ser aceita na sociedade. Hoje em dia isso mudou. Se você não está feliz, você separa e pronto. Princípio da convivência familiar. Em regra, os pais e filhos devem permanecer juntos. Aí, se, por exemplo, tiver uma separação, os filhos vão ficar com um deles e o outro tem direito a visitas. E também tem a questão que, assim, excepcionalmente, é bem excepcional, que os pais e filhos sejam separados. Isso acontece em casos quando, por exemplo, tem violência contra as crianças ou os pais são viciados, não têm condições de criar os filhos, aí pode rolar essa separação entre pais e filhos, mas é bem atípico.
Por exemplo, a pobreza, a falta de recursos, a carência, ela não é um motivo para separar pais e filhos. Por exemplo, ele vai ter um divórcio e a mãe tem pouca grana e o pai tem mais grana, então os filhos vão ficar com o pai. Não, isso não acontece. Até porque eles podem ficar com a mãe e o pai pagar pensão. Então, não é esse afastamento não é uma questão de monetária, é uma questão de grana, é uma questão de falta de condição de criar as crianças. O sétimo princípio é o princípio da intervenção mínima. Em regra, o Estado não intervém na família. Lembra quando a gente estava falando em outro vídeo de que a família era intangível, não sofria interferências externas? É isso. Mas tem exceções, tem a publicização do direito de família. Por exemplo, exceções da intervenção estatal na vida da família. A Lei Maria da Penha, Lei da Alienação Parental, Lei da Palmada, tudo isso são formas do Estado intervir na família. E também tem a intervenção no casamento. Tem uma intervenção tipo no pacto antinupcial. Antes de casar, o casal precisa ir lá no cartório e decidir fazer um pacto antinupcial para, entre outras coisas, estabelecer o regime de bens do casamento deles, ou seja, um conteúdo patrimonial. Elas têm liberdade para escolher qual regime elas vão querer, mas elas precisam escolher um dos regimes possíveis. O pacto antinupcial também pode ter uma característica não patrimonial, porque assim, é possível você acordar coisas diferentes no pacto antinupcial, além do regime de bens. E o oitavo princípio é o princípio do melhor interesse do incapaz. Quer dizer, que todas as decisões jurídicas que envolvam a família devem atender, em primeiro lugar, os interesses do incapaz. Então, por exemplo, como eu disse, num divórcio, o juiz não vai decidir com quem que as crianças vão ficar com base em quem tem mais dinheiro, e sim no que é melhor para os filhos. Geralmente é com a mãe, porque elas têm um vínculo maior com a mãe. Não está ligado com quem tem mais dinheiro. É isso, gente. Terminei mais um vídeo de direito de família. Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário. Ou se quiser fazer um elogio, me dá uma força, uma moral, pode fazer um comentário. Curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações e... já sei também. E falar para os amigos que ainda não viram o canal para ver também, tá bom? A prova tá chegando, então vamos aí, vamos estudar que vai dar tudo certo. Um beijo grande, muito obrigada pela oportunidade e até o próximo vídeo.